Quantos aqui acreditam que um pedido de desculpa tem o mesmo peso de um pedido de perdão? Quantos aqui acreditam nisso? Quem aqui acha que perdão é mais forte do que um pedido de desculpa? Quem aqui acha que eles têm o mesmo valor, o mesmo peso? Serve para a mesma coisa? Pode levantar a mão se você acha, não tem problema não. Aqui não é prova quem está certo, quem está errado, é reprovar de ano. A verdade é que ao longo dos anos, muitas palavras foram perdendo o seu real sentido. Por exemplo, a palavra amor, ela perdeu a sua força, né? Antigamente, quando você se declarava para sua esposa, você falava, eu te amo. E aí, quando nós entramos no original dessa palavra, o amor ágape, o amor filéu, o amor eros, ou o amor storge, no Brasil nós não temos isso. Nós temos, eu te amo, eu te adoro, eu gosto de você, você é bacana, você é simpático, né? Mas hoje tudo virou eu te amo, eu amo isso, eu amo aquilo. Você conheceu uma pessoa no jogo, o seu time faz um gol, você abraça ela, eu te amo meu irmão, gol aquela loucura. Você vai para um amigo que você conheceu há 2 dias no seu ambiente de trabalho, cara, eu amo você, você é muito especial. O amor, a palavra amor, ela foi banalizada, perdeu o seu real sentido, o seu real significado. Você ama a palavra que serve para amor define o que você sente pela sua esposa, pelos seus filhos, mas também define o que você sente por um pedaço de torta, um pedaço de pizza. Não é verdade? Imagina a sua esposa ouvindo, eu te amo, e aí você olha e fala, eu amo essa pizza de 3 queijos. Mas existem outras palavras também, por exemplo, saudade. Saudade é uma palavra difícil de ser definida, mas a gente sente saudade para tudo, né? A gente sente saudade profunda de pessoas que se foram, de um passado que foi feliz, de situações que motivaram e te trouxeram talvez para os dias de hoje, mas também nós sentimos saudades de praticar um esporte, nós sentimos saudades de um carro que nós tivemos no passado. A verdade é que o pedido de perdão não está fora dessa lista, e hoje eu quero falar com vocês sobre o milagre do perdão. Depois de você ouvir o meu desabafo sobre a minha viagem, nós vamos falar hoje sobre o milagre do perdão, mas para isso nós precisamos entender realmente a diferença entre um pedido simples de desculpa e um pedido de perdão, porque embora muitas vezes usada de forma intercambial no dia a dia, desculpa e perdão têm significados e emoção totalmente distintas, e a principal distinção entre elas está na gravidade da ofensa e também na profundidade do sentimento da pessoa que foi ofendida e foi machucada, né? E uma pesquisa rápida na internet, nós podemos achar uma definição que eu particularmente acho bem precisa e que serve para distinguir aquilo que é desculpa e aquilo que é perdão. Então, no pedido de desculpa, por exemplo, o foco, ele está sempre relacionado a um ato, um erro, uma gafe, uma inconveniência, e é um pedido para que a pessoa releve o seu vacilo ali, e para que vocês consigam seguir em frente, e que todo o transtorno causado fique para trás, e a vida segue. A gravidade é leve em decorrência de erros cotidianos, né? Se nós falarmos sobre o impacto no pedido de desculpas, nós buscamos sempre anular a culpa pelo incômodo, e ele é algo superficial. Alguns pedidos de desculpas, né? Por exemplo, me desculpa pelo atraso, o trânsito estava horrível, né? Essa aqui, você causou uma inconveniência por se atrasar, e aí você então está fazendo um pedido de desculpa. Me desculpa por ter pisado no seu pé, me desculpa por ter esbarrado em você, me desculpa por espirrar na sua cara. Na época do Covid isso era muito comum, né? Sabe? Já o pedido de perdão, ele muda um pouco, porque enquanto no pedido de desculpa o foco, ele estava ali em um ato, em uma gafe, o foco no pedido de perdão, ele está relacionado à pessoa que foi ferida e aos sentimentos dela. É um pedido para que a mágoa, ou então o ressentimento causado pela ofensa, seja curado, e realmente seja esquecido de uma vez por todas.
A gravidade, ela é em decorrência de atitudes ou ações que causam sérias e profundas dores emocionais, até mesmo dores físicas. E o impacto nesse pedido de perdão é a absolvição, a restauração de um relacionamento que foi quebrado ou então abalado e muito mais profundo. Aqui a gente pode usar alguns exemplos de um pedido de perdão. Por exemplo, eu menti para você, por favor, me perdoa. Aqui houve uma quebra de confiança e um simples pedido de desculpa não relata a gravidade do seu erro. Então você precisa pedir perdão. Ou então, o que eu disse ontem foi cruel e injusto, me perdoa. Não condiz, ou então não é aquilo que eu de verdade penso. Embora nós saibamos que as palavras são fortes e poderosas e muitas vezes machucam mais que um soco bem dado, um pedido de perdão pode apaziguar um pouco esse sentimento. Então, cara, eu fiz algo muito errado contra você, eu estou aqui arrependido, me perdoa. Talvez por uma ofensa muito grave que você possa ter cometido. Não que se você estiver andando e você esbarrar ou pisar no pé de alguém, você não possa pedir perdão. As pessoas vão olhar, as pessoas vão aceitar, vão entender que você está sendo uma pessoa gentil, amável e educada e vão te perdoar. Mas nós precisamos ter uma clareza maior sobre o que nós entregamos para as pessoas como um pedido de perdão, mas aquilo que também nós recebemos dessas pessoas. O perdão é muito importante em nossas vidas. O perdão, ele move e mexe em estruturas que muitas vezes nós achamos que elas já estão saradas e elas não machucam mais. Mas uma pesquisa realizada por um psicólogo americano mostrou a importância do perdão. E essa pesquisa foi realizada com mais de 4.500 pessoas em 6 países diferentes: Estados Unidos, a China, Colômbia, Indonésia, África do Sul e Ucrânia. E essa pesquisa mostra uma redução significativa de sintomas de depressão e ansiedade, além de trazer uma melhora na saúde mental das mais de 4.500 pessoas que participaram dessa pesquisa. Agora, um outro estudo americano, cujo nome é Perdoar para Viver, realizado no ano de 2011, revelou que as pessoas que só perdoam quando o outro tem a atitude de pedir perdão, elas têm uma expectativa menor de vida do que a de quem tem a prática de perdoar de forma constante e incondicionalmente. E essa mesma pesquisa, ela conclui que o perdão, ele beneficia e é capaz de ajudar em 3 áreas principais das nossas vidas, como no sono, a melhora do descanso, aliviar a fadiga, deixando as pessoas mais leve e tranquila quando você perdoa. Quem aqui já viveu isso? Você está lá amargurado, com a sua alma angustiada, e aí você senta com quem te ofendeu, e você abre o seu coração, e aquela pessoa fala, e você tem a oportunidade de perdoar, você sai daquela conversa leve, você sai bem, você fala, ainda bem que eu tive essa conversa. Melhora no sono, diminui o estresse, reduz esse nervosismo causado por esse efeito negativo de pressão arterial e no batimento cardíaco. E também o auto-perdão, que te ajuda a deixar as coisas ruins de lado e seguir em frente. A verdade é que todos nós sabemos a importância de perdoar. Quem aqui já foi perdoado um dia na vida? Quem aqui é perdoado todos os dias na vida? A gente sabe a importância de pedir perdão e ser perdoado. Alguns têm talvez uma facilidade maior para liberar o perdão, outros uma dificuldade. Mas a verdade é que perdoar não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa tão simples quanto muitos pensam. Mas quando nós aprendemos o que nós devemos fazer, e o que nós devemos fazer consiste sim no ato de perdoar, nós temos clareza maior dos benefícios do perdão. E hoje eu quero falar para vocês a respeito de 3 pontos, para que nós possamos sair daqui com a alma transformada e as armas certas em nossas mãos, para que nós possamos seguir em frente. Antes de entrar nesses 3 pontos, eu quero pedir que você silencie as vozes um pouquinho externas, e que você pense dentro de você. Eu vou perguntar, pode fechar o seu olho um pouquinho. Por muito tempo eu achei que as feridas que foram abertas no passado já tinham sido cicatrizadas. E recentemente eu percebi que elas não foram cicatrizadas.
talvez só houvesse um curativo em cima delas, mas elas ainda estavam bem vivas. E o Senhor tem me levado a esse exercício de perdoar. E eu quero perguntar para vocês, quantos aqui entendem que existe uma marca profunda na sua vida por conta talvez do seu passado, por conta de experiências ruins, por conta de histórias, por conta do que pessoas falaram, por conta de escolhas, seja lá o que for, mas entendem que precisam perdoar. Eu queria pedir que você levante a sua mão. Ninguém está te olhando, está todo mundo de olho fechado. Quantos entendem que você precisa perdoar para que você seja liberto? Senhor, eu oro para que todos esses que levantaram as mãos possam no dia de hoje ter um encontro verdadeiro com o Senhor, Deus, e que eles entendam que o Senhor tem a cura para todas as coisas, inclusive trazendo clareza e discernimento sobre a dificuldade que nós temos em perdoar, Deus, mas que nós não sejamos levados através da nossa emoção, mas através daquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém? Primeiro ponto que eu quero falar para vocês, perdão não é uma opção. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, perdão não é uma opção. Perdoar não é opcional. Ah não, hoje eu decido que eu não vou perdoar não. Na introdução nós abordamos que o perdão ajuda na nossa saúde física e emocional, mas o principal efeito do perdão é a liberdade. E eu não estou falando a liberdade do Espírito atuar em nós, eu estou falando a respeito de uma liberdade para que você não viva preso ao passado, mas para que você possa seguir em frente a despeito das dores que você viveu. E eu também não estou aqui minimizando os seus traumas e a sua trajetória, eu estou aqui para falar que o Deus que escreve história é muito maior do que as feridas que você pode carregar, amém? Você está comigo aqui nesse lugar? Agora, a Bíblia nos ensina, se nós quisermos o perdão do Senhor, nós obrigatoriamente precisamos perdoar. Todos os dias eu termino o culto fazendo a oração do Pai Nosso, mas nós não concluímos com a segunda parte, onde diz o seguinte, Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15, diz assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então você entende que nós não temos escolha. Não existe a opção de não perdoar porque eu estou completamente ofendido. Quantos aqui querem o perdão do Senhor? Vamos ser sinceros, todos querem. Então, meu querido, quer o perdão do Senhor, tem que perdoar. Não sou eu que estou falando, é a palavra que está te dizendo, porque o perdão faz muita diferença na vida das pessoas, e a reconciliação horizontal, ela determina se a vertical vai permanecer em nossas vidas ou não. Nós podemos ver isso por diversas passagens. Jesus Cristo nos ensinando a orar, Ele termina com essa direção, para que nós pudéssemos ter um entendimento do tamanho da importância de liberar o perdão. Quantos aqui, eu não vou pegar porque essa é uma pergunta retórica, todos nós erramos aqui, e com certeza nós erramos muito mais contra Jesus do que qualquer pessoa, do que aquilo que qualquer pessoa possa ter errado conosco ao longo das nossas vidas. Você pode ter tido um pai cruel, você pode ter tido uma mãe cruel, você pode ter se relacionado com pessoas ruins, mas você errou e pecou infinitamente mais contra Jesus do que essas pessoas erraram contra você. Agora, a palavra de Deus diz, sabe, muitas vezes nós não pensamos se a nossa atitude ela desonra, desagrada, aborrece a Deus. Nós simplesmente fazemos de forma atabalhoada e vamos metendo os pés pelas mãos, tomando decisão, atropelando processos, passando por cima, e quando nós caímos em si, nós olhamos o estrago feito e nós queremos recomeçar genuinamente, porque pessoas de Deus se arrependem, e a palavra de Deus diz, aquele que confessa os seus pecados e as suas transgressões e as deixa, encontra misericórdia. Mas também está escrito lá em 1 João 1,19, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Esse é o perdão que eu quero receber das pessoas mais importantes da minha vida. É fato que eu vou errar contra a Érica,
a mulher que eu amo. É fato que eu vou errar contra o meu filho primogênito Enzo, contra o John, contra o Gael, contra vocês que são as minhas ovelhas. Vai acontecer de eu errar. E o que eu quero receber de vocês, cada vez que eu cometer um erro, é o perdão. Assim como eu também preciso perdoar aquelas pessoas que me ofenderam e me ofendem constantemente. E para que eu receba esse perdão, eu preciso também estender essa graça sobre as pessoas. Agora, vai contra aquilo que o mundo ensina. Porque o que o mundo ensina é que nós temos o direito de guardar ofensa. Faz muito bem em lembrar daquela pessoa que te ofendeu. É como se você fosse colocando pedras no seu bolso e fosse acumulando, e não, eu estou tão apegado a essa dor, eu estou tão apegado a essa ofensa, porque vai chegar um dia que eu vou jogar na cara dessa pessoa: olha o que você fez para mim, eu não esqueço. E aí a gente fica com esse discurso: não, eu estou bem, eu estou livre da ofensa, mas a gente está aqui com o coração amargurado, cheio de pedras, prontos para atacar. Sabe? E o que acontece é, enquanto isso, nós vamos criando ressentimento, nós vamos alimentando o ódio e a sede por vingança, mas é uma vingança santa, porque a gente é crente, né? Não, é só uma vingancinha, é do tipo: Senhor, pode promover essa pessoa aos céus. Sentimentos que não produzem vida, nos matam, e não nos fazem enxergar a graça de Deus nos detalhes. Então, meu querido, você não tem esse direito de guardar ofensa. Eu não estou falando que você não tem o direito de ficar decepcionado. Não é isso. Todos nós vamos ficar decepcionados em algum ponto da nossa vida, com algumas pessoas, ou com pessoas próximas. Esse é um sentimento normal. Jesus também ficou triste. Eu duvido que Jesus, no seu momento de maior aflição, quando está lá no Getsemane e pede para que os seus discípulos orem, a ordem é clara: cara, vocês vieram aqui comigo, eu preciso que vocês orem, porque a carne é fraca. E quando Jesus sobe para orar e desce, eles estão ali dormindo. Você acha que o sentimento de Jesus era o quê? Ah, meus garotos estão aí descansando, tirando soninho. Jesus estava ali, suando sangue, devido à tensão, devido à pressão, devido ao estresse. E os seus amigos mais próximos, chegados, estavam ali dormindo. É aquilo que eu acredito. Esse tipo de sentimento é um sentimento normal. Sabe, mas o que havia em Cristo é o que deve haver em nós também. Porque se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Cristo, nós temos o caráter perdoador que Ele também tem. Então, perdoar não é um sentimento. É uma decisão que todos aqueles que um dia entregaram seus corações para Jesus precisam ter, porque se você quer ser perdoado pelo Pai que está no céu, você precisa de forma horizontal entregar para aquele que também te ofendeu. Sabe? Deus tem dado o seu perdão de forma gratuita todos os dias, sem que você mereça, sem que eu mereça. Agora, nós precisamos fluir nesse mesmo Espírito. Porque se nós fluirmos nesse mesmo Espírito, nós permaneceremos na reconciliação alcançada por Cristo. Agora, se nós nos negamos a perdoar, nós interrompemos esse fluxo de graça em nossas vidas, e a nossa reconciliação, que ela é vertical, fica comprometida pela ausência dessa reconciliação horizontal. A premissa bíblica é que se nós quisermos ser perdoados por Ele, nós precisamos e devemos perdoar qualquer um que nos ofenda. Então não pense você que você tem o direito de ficar ofendido. Você talvez tenha o direito de ficar triste, de ficar decepcionado, de ficar chateado, mas guardar ofensa, liberar perdão, não é opção, é obrigação. E eu não estou aqui romantizando, falando que é tranquilo. Não é tranquilo. Outro dia eu liguei para um pastor para pedir alguns conselhos para ele, e eu contei um pouco daquilo que estava afligindo o meu coração, e ele compartilhou a história dele comigo, e nós, nesse momento, conseguimos chegar em algo que o meu coração estava mostrando, mas eu não consegui enxergar, mas ele enxergou. Ele falou: existem muitas pedras
no seu coração que precisam ser tiradas. Talvez você diga: cara, mas o perdão não é um milagre. Ele não é um milagre se ele flui de forma natural. Mas Deus, ele é tão poderoso que ele pode arrancar todas as pedras de uma vez, apagar o seu passado e você ter uma vida completamente nova daqui para frente. É sobre isso que eu quero falar e é sobre isso que eu estou falando. Um perdão que somente o Espírito Santo é capaz de produzir na sua vida. No segundo ponto, não perdoar nos aprisiona. Quem não perdoa está preso. Olha lá que está escrito lá nessa parábola relatada lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 34 e 35. Diz assim: E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos. Verdugo significa aquele que tenta extrair algo pela tortura, tá? Até que ele pagasse todas as dívidas, ou seja, foi entregue para os torturadores até que toda a dívida fosse paga. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um com seu irmão. Além de preso, esse homem dessa parábola, ele teria como punição a tortura. E Jesus usa dessa parábola para mostrar a realidade espiritual na vida de quem não perdoa. Os demônios amarram a vida dessa pessoa, fazem dessa pessoa refém. O perdão e as torturas aplicadas são as mais diversas: culpa, ódio, sentimento de vingança, desejo de morte, e tudo isso tem consequência. A gente viu lá no começo da pesquisa. Se eu falar sobre esses sentimentos envolvidos, nós vamos falar sobre ansiedade, sobre depressão, sobre síndrome do pânico, enfermidades emocionais e enfermidades físicas também. Nós falamos no ponto anterior sobre isso. Agora, quantas vidas não estão sendo destruídas nesse contexto? O maior prejudicado com esse ressentimento, com essa sede de vingança é você. O maior dano causado pela falta de perdão não cai sobre aquele que te feriu, mas vem diretamente contra você que está ferido e não consegue se libertar desse sentimento. Às vezes a gente pensa: não, eu não vou perdoar essa pessoa porque ela fez extremamente algo grave. Ela está vivendo a vida dela normalmente, você está preso, pensando que ela está se importando com aquilo que ela fez. Às vezes está se importando, mas às vezes não está. E você está preso, enquanto essa pessoa está vivendo de forma livre. Sabe por quê? Porque nós temos a concepção errada a respeito de perdão. Nós achamos que o perdão é um benefício para o ofensor. E de fato é. Quem é perdoado é beneficiado, mas também quem decide perdoar é curado. Porque sem o perdão não tem cura, não tem restauração, não tem intimidade. Sem perdão não tem paz. Eu falo isso porque Deus começou a falar muito ao meu coração. E como eu disse, eu achei que questões passadas na minha vida já tinham sido solucionadas. E de verdade eu tinha convicção disso. Eu tinha convicção de muitas ofensas que já aconteceram na minha vida tinham ficado para trás. E recentemente eu tenho percebido que elas só estavam escondidas. Mas eu sei que eu decido não ficar ofendido. Eu escolho não ficar ofendido. E isso é um trabalho diário, para que quando as coisas que aconteceram no passado, coisas que disseram, coisas que apontaram, coisas que inventaram, vêm sobre a minha memória, eu só oro para que o Espírito Santo tome conta do meu coração e não deixe com que esse sentimento gere ódio, gere sede de vingança. Quando eu era menino bem mais novo, eu tinha uma frase. Quem aqui é da época do Orkut? Quem aqui tinha Orkut? Eu tinha um Orkut na época. Bons tempos que a gente não ficava tanto na internet. Mas eu lembro que eu coloquei uma frase. Eu não era muito convertido na época, então eu vou tentar colocar sem o palavrão que estava na época. Era mais ou menos assim: ama quem me ama, e tudo bem se você me odeia. Não era esse tudo bem, era uma outra frase. E eu lembro que o pastor José Luiz um dia me chamou, na maior boa vontade, e falou: essa sua frase ela está um pouco errada. Eu falei: por quê? Aí ele: porque
você não pode pensar dessa forma. E ele começou ali a falar comigo, e eu falei, pastor, e aí, né, 16 anos, acha que sabe de tudo da vida. Eu falei, pastor, eu quero que os meus inimigos fiquem de pé para ver a minha vitória de perto. Eu era muito poeta. Que coisa horrível. Hoje eu penso e falo, nossa, que brega. Mas eu falei isso para ele, e durante muito tempo essa frase, eu quero que os meus inimigos fiquem de pé para ver a minha vitória de perto, durante muito tempo eu alimentei isso. Gente, vocês não têm ideia do que eu já fui chamado. Fui chamado de maconheiro sem fumar maconha, rebelde sem brigar. Era a minha fama, eu não sei o porquê. As pessoas olhavam para outro dia a Jennifer, quando eu voltei dos Estados Unidos, ela, nossa, hein, quem te viu, quem te vê, tá bonzinho, não briga mais. Eu falei, ué, desde quando eu brigava? Ela falou, quando você ia lá no Padre Mói. Eu falei, é mesmo, Padre Mói era uma escola, lá no Limão. Eu falei, oxe, eu brigava lá, eu nem lembro. E durante muito tempo, esse sentimento ele foi alimentado por essa frase. E eu queria mesmo, mas eu não queria só que eles assistissem como eu ia me dar bem. Eu queria que eles se ferrassem. Oxe, só eu sou honesto aqui? Não é verdade? Você fica lá, não, fica. Você vai ver como eu vou crescer na vida. E aí você não quer você crescer e que a pessoa, você quer que a pessoa afunde. Você entendeu? Durante muito tempo eu fui alimentando isso. A diretora Renata, que me expulsou lá do módulo, eu lembro dela até hoje. Ela não lembra de mim, eu acho, mas eu lembro dela. Mas já liberei o perdão. E olha que louco, posso contar uma coisa para vocês? Um dia a Érica falou assim para mim, a gente estava morando nos Estados Unidos, ela falou assim, você precisa entender, porque eu sempre fui muito reativo à crítica, porque eu acho um absurdo essa parada de crítica construtiva. Para mim, crítica sempre destrói, nunca constrói. Você pode falar, posso te dar um conselho? Beleza, conselho vai me ajudar a crescer. Eu posso estar muito errado no que eu estou falando, as psicólogas me perdoem se eu estiver indo por um caminho muito ruim, mas para mim crítica é crítica, você entendeu? A mesma coisa eu falar morte, morte boa. Tem morte é morte, cara, morte morreu, entendeu? Nossa, estava com um semblante tão maravilhoso, podia estar com um semblante maravilhoso vivo, não morto. Nossa, você viu, sereno, eu fico maluco isso. Não é verdade? Você já viu essa daí, Ivi? Nossa, ele estava com o olhar tão sereno, o olhar estava de olho fechado, morto, mortinho. E eu ficava louco isso, tipo, cara, como que você vai me... E a Érica falou, você precisa entender, e você precisa entender as dores que você carrega, porque não é possível. Eu não falo nada, você fica bravo, você é muito reativo e tal. E eu comecei a falar, cara, eu não quero ser assim também, né? Eu sei que eu não sou dono da verdade, eu sei que eu preciso melhorar, eu sei que eu preciso crescer, mas eu quero entender, eu quero visitar essas raízes que me machucam e que estão me ofendendo tanto. E olha que louco, naquela noite eu sonhei que eu entrava pelo colégio módulo. Tem alguém aqui, diretor do colégio módulo? É bom perguntar, né? Tem alguém aqui que estudou você é diretor do módulo? Não? Vai você, viu? Aí tinha um outro, Mauri, era um baixinho assim, ó. Aí o que aconteceu? Naquela noite eu sonhei que eu entrava pela recepção da escola, e foi muito real. E eu entrava pela recepção da escola, e eu estava chorando, no meu sonho eu estava chorando, e eu parava na recepção e falava assim, eu queria falar com a Renata. E eles falavam, não, mas ela não está aqui. Eu falei, não, eu preciso falar para ela quem eu me tornei, eu preciso falar para ela que aquilo que ela achou que eu seria, ela errou, e ela errou muito feio. Hoje eu sou um pastor, eu queria falar para ela. E sabe quando você acorda soluçando, de tanto chorar no seu sonho? Eu estava ali chorando, mas Deus começou a fazer com que coisas que na minha cabeça, cara, eu já tinha casado, eu já tinha filho, eu já estava morando há 3 anos fora, as coisas já tinham passado, estava tudo bem, mas Deus começou a mover algumas coisas para que eu fosse definitivamente curado. Porque sabe o que acontece? Existem feridas e existem machucados profundos. Se eu caio e eu faço um ralado, como que eu trato? Um band-aid, passa lá, a gente que é da época raiz metiolate que ardia, né? Você passava lá, você ficava,
né? Nessa época era maravilhoso, hoje não, hoje é antisséptico, e aí você tem que falar, ai, passa aqui, coitadinho dele, vai soprar, abana nada, sopra, baba no machucado e está tudo certo. Voltando, hoje está demais, né? Desculpa, vou tentar focar. Mas existem ralados, que se você fizer um curativo simples, passa, vai cicatrizar. Mas se você rasgar a sua perna, se você fizer um machucado profundo, ferimento profundo, não adianta você querer colocar só um curativo, porque não vai cicatrizar, ele vai continuar exposto, vai continuar piorando, isso vai infeccionar, isso vai gerar mal. E para esse tipo de ferimento, o perdão que vem dos céus é capaz de mudar a sua vida. E é por isso que a gente está aqui hoje, para que Deus fale, para que Deus te mostre também como você precisa agir. Sabe, perdão nos aprisiona. Sabe, eu entendi que na minha vida, não perdoar nos aprisiona, perdão. O que eu aprendi na minha vida é que Deus não me chamou para ter um ponto. Muitas vezes Deus não me chamou para ter razão. Deus me chamou de fato para fazer a diferença onde eu estiver. Sabe, talvez você queira mostrar para as pessoas que a sua ofensa ela tem uma razão, ela tem uma raiz. Mas o que Deus está te falando hoje, eu não quero que você guarde esse rancor, eu não quero que você seja movido pela vingança, eu quero que você entenda que você foi criado para ser exemplo. E ser cristão é isso, é abrir mão do seu direito para beneficiar outro. Não foi isso que Jesus fez com você? Abriu mão do direito dele de primogênito para que você fosse cordeiro com Cristo. Abriu mão da sua vida para que você tivesse vida. Sabe? Você não foi chamado para, olha Senhor, eu tenho um ponto aqui, o meu ponto é importante. Você foi chamado para fazer a diferença. Então decida viver uma vida longe dessa prisão e dos seus próprios sentimentos. Deus tem liberdade, uma liberdade plena para a sua vida. Sabe? Terceiro e último ponto que eu quero abordar com vocês é 70 vezes 7. E aqui o bicho pega. Porque aqui a gente ouve uma frase constante: errar é humano, mas persistir no erro é burrice. Quem aqui já ouviu essa frase? Todos nós. Eu acredito que alimentados por essa frase nós temos em nossa mente, na nossa cabeça, a ideia de que perdoar vale somente uma vez. Então nós temos a paciência para perdoar para um erro que foi cometido uma vez, mas se esse erro persiste, a gente já não é tão amoroso, tão paciente. A gente, muitas vezes, com os nossos filhos é assim, ele faz uma coisa e você fala, pô, não faz mais isso, vai por esse caminho, anda assim, vai ser melhor para você. No dia seguinte ele comete o mesmo erro, você fala, eu te avisei, vai dar ruim, faz direito. No terceiro você já fala, você está de sacanagem, velho. Estou te falando, você continua errando do mesmo jeito, da mesma forma. Mas aqui entra a questão do perdão seletivo e a quantidade seletiva. Se você tem um amigo que você ama, você perdoa inúmeras vezes. Se ele errar com você, no dia seguinte você perdoa. Se ele pisar na bola, no dia seguinte está tudo certo. Por quê? Porque você ama, porque você tem afeto, porque você tem carinho, porque você tem respeito. Mas é impressionante como quando as pessoas pensam diferente de você, você não tem a mesma empatia, você não tem o mesmo sentimento de perdoar. Jesus nos chamou para perdoar todos, os próximos e aqueles que estão longe. E aqui eu quero falar para você, é claro que essa mensagem ela é muito mais sobre aqueles que nós devemos perdoar, mas também para você que talvez esteja ofendendo alguém. Você precisa entender que também você está em pecado. Lucas 17:1 diz assim: disse Jesus a seus discípulos, é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Na nova versão King James, essa palavra escândalo é colocada como ofensa. Então, é inevitável que venham ofensas, mas ai por quem essa ofensa vem. Certo? Sabe? Ou seja, abre o olho, meu irmão. Deus quer trabalhar em nós todos os dias. Deus quer trabalhar paciência, quer trabalhar resiliência, quer trabalhar atitude. Em certa ocasião, Pedro quis saber o limite de vezes
Se existia um limite de vezes para que nós fôssemos perdoados e nós pudéssemos perdoar alguém. E de forma surpreendente, Jesus responde para ele lá em Mateus 18, 21, 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Eu acho que Jesus olhou e falou: Paulo, Pedro, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aqui Jesus declara que mesmo se alguém repetir o erro por 490 vezes, nós temos a obrigação de perdoar. Sabe o pastor que busca a ovelha perdida? É isso. Quem aqui já viu o vídeo daquela ovelha que está numa vala? Ficou muito famoso na internet esse vídeo. Ela está numa vala, aí uma luta para tirar a ovelha, tira a ovelha da vala, coloca a ovelha num caminho normal, a ovelha sai correndo e pula na vala de novo. Quem já viu esse vídeo? É assim que acontece. Nós pastores temos que exercer uma paciência, uma resiliência absurda, mas isso não diz respeito somente a nós, que temos um cargo eclesiástico, mas todo aquele que é chamado filho de Deus tem a obrigação de exercer isso. Grande parte dos comentaristas bíblicos acreditam que quando Jesus responde, ele não está se prendendo à ideia de quantidade de vezes, ou seja, só 490, pelo contrário, Jesus está tentando tirar da cabeça de Pedro esse limite imposto na mente dos discípulos para o perdão. Agora deixa eu te perguntar uma coisa: você já parou para pensar quantas vezes você já pediu perdão para Deus? Ou então quantas vezes você já exerceu misericórdia? Tem dia que a gente está demais, né? Pede perdão a cada 2 minutos. Senhor, perdão. Senhor, perdão, porque eu pedi perdão e o meu perdão não foi, eu não estava tão arrependido assim, mas agora eu estou arrependido. Aí você buzina: perdão, Senhor, perdão porque eu buzinei, mas aí você pede perdão do perdão do perdão, e a gente fica pedindo perdão o dia inteiro, porque nós reconhecemos que nós precisamos da graça de Deus, do favor de Deus sendo estendido, e do perdão e da misericórdia dele sendo estendida para nós, sabe? Nós vamos um pouco além, e da mesma forma que o perdão da parte de Deus para com a gente, não existe um limite, da nossa parte para os outros também não pode existir um limite. O perdão, ele é ilimitado, não tem quantidade de vezes. Agora, o diabo quer que você não entenda essa relação, e quer que nós retenhamos essa ofensa para que nós não perdoemos. E quando isso acontece, quem está em vantagem é o diabo. Quando você não perdoa, quem está ganhando é o diabo, porque você está fazendo exatamente aquilo que ele quer que você faça. Você está sendo um marionete nas mãos de Satanás. Olha o que está lá em 2 Coríntios. Paulo escreveu para a segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo de 10 a 11. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Aqui o apóstolo Paulo, ele deixa claro que se deixarmos de perdoar, quem vai se aproveitar da situação é o próprio diabo, e nós precisamos entender que Deus não será engrandecido se você não liberar o perdão. Não existe ganho sobre a sua vida em não perdoar, somente prejuízo. Nem mesmo o ofensor tem ganho, porque talvez esteja vivendo em pecado e talvez não tenha a oportunidade de mudar a sua caminhada, o seu passo. O único que sai vitorioso sobre isso é o diabo, é o único que sai vitorioso sobre isso é Satanás. E quando você decide alimentar esse sentimento, ou então esse ressentimento, Satanás passa a ter certa autoridade na sua vida, e isso nós não devemos fazer. Efésios 4, 27 diz que nós não devemos dar lugar ao diabo. A Bíblia também nos ensina que Satanás anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando alguém a quem possa tragar. Em outra passagem, a Bíblia nos aponta que nós devemos resistir ao diabo. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nós desprezamos aquilo que a palavra de Deus nos mostra, nós estamos deliberadamente quebrando os mandamentos que nós vimos e ouvimos. Sob a atuação de quem você quer caminhar, família? De Deus ou Satanás? A escolha é sua. Quando você dá legalidade
você dá autoridade para que Ele mova a sua vida. Você precisa escolher a quem você quer servir. Você precisa desejar liberar o perdão. Eu quero concluir essa mensagem falando algo para vocês. Como eu disse, existem machucados que são superficiais. Um ralado, um arranhão. Mas aqui nós não estamos falando sobre algo superficial, nós estamos falando aqui sobre algo profundo. Um machucado com grandes feridas, que um band-aid não pode curar. E para esses níveis de ferimento, somente uma cura produzida por Deus. Eu quero que você feche seus olhos por um instante. Imagina que seu coração é uma casa. Quando alguém nos fere gravemente, nós trancamos essa dor e amargura em um dos cômodos, acreditando que assim nós podemos conter. E aí, com o tempo, o frio, o cheiro ruim daquele quarto de mágoa começa a contaminar toda a casa e afeta diretamente a sua alegria e a sua paz. Nós tentamos de tudo para ignorar, mas essa ferida trancada envenena toda a nossa vida. Então o Espírito Santo gentilmente bate à nossa porta. Ele não nos acusa, ele simplesmente pede a chave daquele quarto, onde ele diz que o perdão não é algo que você pode fabricar, mas um milagre que você recebe dele. E aí, quando em fé nós entregamos essa chave, ele entra e realiza o impossível. Ele não apenas limpa a ferida, mas transforma completamente aquele lugar, aquele quarto escuro, sombrio, o lugar da nossa maior dor. E aquele quarto, que era um quarto de uma prisão e amargura, se torna o cômodo mais bonito da casa. Se torna um testemunho do poder de Deus que cura e redime. Eu queria pedir que as luzes fossem abaixadas um pouquinho. Eu queria pedir que você se atente um pouquinho naquilo que nós vamos fazer agora aqui. Pai, eu quero aprender a amar, mas é tão difícil não julgar e abrir mão do meu direito de justiça. Não posso condenar se a tua escolha é perdoar. Me ensina a oferecer perdão e a me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço: perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim acusação. Oferecer perdão, me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti
deixo a culpa sob a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sob a cruz, sigo os passos de Jesus. Posso amar, perdoar. Posso amar, Eu queria pedir que você se coloque em pé. E a parada, a ideia não é fazer uma coisa emocional mas eu entendo que muitos entraram aqui realmente com o coração doendo, sangrando. Que você racionalmente sabe que tudo aquilo que você quer é deixar isso embora da sua vida. Você sabe no fundo aquilo que você deve fazer, mas como essa mala parece que não te deixa, parece que não te larga, você deseja que isso fique para trás, mas isso te persegue e te segue durante a sua vida. E você já tentou de tudo. Talvez a sua bronca e a sua raiva e a sua tristeza, a sua decepção seja com alguém que te abusou. Talvez seja com um marido que te traiu, uma esposa que te traiu, uma esposa que te largou. Talvez seja com filhos que te agrediram. Talvez seja com um pai que não foi presente. Ou talvez seja com Deus, porque você entendeu que em algum momento da sua vida Ele não foi um bom Deus e não foi um Deus justo. Mas eu quero falar que Deus está aqui hoje para mostrar para você que Ele é um bom Pai, e que Ele tem perdão para a sua vida, que Ele tem restauração para o seu coração, e que Ele tem algo para que você deixe essa ofensa de lado, para que você viva um futuro brilhante que Ele tem para você. Mas existem aqueles que querem segurar essa mala e não querem largar. Estou aqui falando com você hoje, que entendeu que existem muitas amarras, mas você não quer. Você quer deixar tudo aos pés da cruz e falar: Senhor, humanamente eu não consigo perdoar, mas o Senhor pode gerar esse perdão dentro de mim. Se você deseja entregar aos pés da cruz toda ofensa que você tem guardado há anos, ou então recente, mas que você pensa que não é capaz de fazer, eu quero te falar que Deus está aqui para te ajudar. Eu quero perguntar se existe alguém que tem vivido isso e deseja colocar aos pés da cruz essa ofensa. Existe alguém aqui? Eu queria pedir que você venha aqui à frente, eu quero orar com você. Se você está ofendido, se você ficou ofendido, se você carrega marcas da ofensa na sua vida, eu quero pedir que você venha aqui. Eu não conheço a sua história, mas Deus conhece. Deus sabe a sua história, Deus conhece o seu coração, Ele sabe quem você é, Ele te conhece pelo nome. Pode vir mais para frente, aperta um pouquinho mais para que outras pessoas possam vir também. Hoje é um dia que o Senhor fez para que você pudesse ser liberto. Liberto dessa corrente que tem impedido você de caminhar e progredir. Talvez você venha aqui porque você acha que Deus é o culpado pela morte de alguém especial. E você tem dito: não foi justo essa pessoa ir embora tão cedo. Talvez você esteja aqui porque aquela pessoa a quem você entregou a sua vida, os seus sonhos, o seu coração, simplesmente te abandonou, foi embora, trocando tudo por uma aventura.
Talvez você esteja aqui porque a pessoa que deveria te proteger fez coisas terríveis com você. Seja lá qual for a sua história, Deus tem o perdão nesse lugar hoje aqui. E eu creio que não vai ser pedra por pedra. Eu creio que Ele vai passar a rede e vai arrancar absolutamente tudo de impuro do seu coração, para que de uma vez por todas você viva livre desse pecado e dessa ofensa. Eu queria chamar o meu time aqui e os pastores daqui da igreja para orar por essas pessoas. Eu queria pedir para a Ingrid vir também. Ela não estava aqui semana passada, mas se você é pastor aqui da igreja, você está mais do que convidado a nos ajudar nesse momento de orar por essas pessoas. E você, meu irmão, que está aqui, e conforme você for recebendo a oração, pode ir voltando para o seu lugar. Mas você que está nesse lugar e talvez seu coração não esteja preso a ofensas, glória a Deus por isso. Mas a palavra de Deus nos ensina a chorar pelos que choram. E é nosso papel como cristão sofrer por todos esses que estão aqui. Então que você possa estender a sua mão e manter um espírito de oração e intercessão sobre essas pessoas, porque como eu disse, existe uma batalha onde Satanás não quer que essas pessoas sejam libertas. Então enquanto nós estivermos adorando ao Senhor, que você possa no seu lugar aí estender as suas mãos, interceder sobre essas pessoas que estão aqui. Deus, não é fácil muitas vezes deixar as ofensas de lado. Senhor, é como se fosse um barco seguro para nós, Deus. Mas nós não queremos andar nesse barco, Deus. Nós queremos andar num barco onde o Senhor nos coloca, Deus. Por isso, Deus, eu te louvo, Deus, por tantos corajosos aqui. E também oro, Deus, por aqueles que não tiveram coragem devido à dor, tamanha dor, Deus, que eles talvez estejam vivendo. Mas eu oro, Deus, para que o Teu Espírito toque no coração deles, Pai. Para que eles sintam o Teu amor, Deus. Sintam, Senhor, o Teu cuidado a despeito das lutas, das dificuldades, do tamanho da ferida, Deus, que eles possam ser visitados agora pelo Teu Espírito. E que o Teu Espírito derrame sobre eles, Senhor, o Teu bálsamo. E esse bálsamo que traz paz, traz amor, traz plenitude na Sua presença. É isso que nós oramos nessa noite. E te louvamos e te agradecemos, Deus, porque o Senhor fez grandes coisas. Pai, quantas vidas libertas neste lugar, Senhor. Mas nós ainda queremos, ainda na Sua presença, Deus, fazer mais um ato. E desde já nós declaramos a liberdade do Espírito sobre este lugar, Deus. Declaramos a liberdade do Espírito sobre este lugar. E agora eu quero falar com você que nunca entregou o seu coração para Jesus, nunca disse sim para Jesus. Talvez o seu pai tenha dito, a sua avó tenha dito, a sua mãe tenha dito, mas essa nunca foi uma decisão sua. Você nunca disse: Senhor, eu te aceito no meu coração. E dizer Senhor, eu te aceito no meu coração é o que faz a nossa vida diferente. Você pode ter tudo, você pode ter bens materiais, você pode ter riqueza, você pode ter uma família incrível, você pode ser até mesmo uma pessoa de grande valor, mas nada disso compra a sua salvação. Nada disso faz você se tornar um filho. O que te torna filho é o selo do Espírito, e esse selo vem sobre a sua vida quando você diz: sim, Jesus, eu aceito o Senhor na minha vida. E quando nós aceitamos ao Senhor em nossas vidas, nós temos acesso a tantas coisas, inclusive a esse perdão. Onde talvez você pense: é impossível qualquer pessoa perdoar um terrorista, um abusador. Mas não é nas nossas forças, mas na força que o Espírito produz em nós. E eu quero estender esse convite a você. Não é um convite para que você se torne um religioso ou então se torne um membro da IA, mas um convite para que você se torne filho do Senhor. E não, talvez você esteja pensando: não, todas as religiões levam a Jesus. Não, isso é uma mentira. A palavra de Deus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse eu sou o caminho é Jesus dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida, e ninguém vai ao Senhor senão através de Jesus.
Então eu peço que você tenha uma atitude de coragem, não se preocupe com talvez alguém que esteja do seu lado. Eu quero pedir para que nós ajudemos essas pessoas. Feche seus olhos nesse lugar. E para você que deseja entregar o seu coração para Jesus, eu peço que você levante a sua mão, com seus olhos fechados. Pode levantar a sua mão mais alto que você puder. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém? Glória a Deus pela sua vida. E atrás eu enxergo vocês. Eu queria pedir, a igreja de olhos fechados, eu queria pedir que você venha aqui à frente, porque eu quero orar com você agora. Você pode fazer isso? Em nome de Jesus, não fique preso. Nós não vamos te pedir nada, eu quero orar com você. Então tome uma atitude de coragem. Saia do seu lugar, venha aqui à frente. Eu vi mãos levantadas. Não se envergonhe. A palavra de Deus diz que nós precisamos, em atitude de coragem, reconhecer ao Senhor com a nossa boca e aceitar no nosso coração, para que Ele mude a nossa história. Não fica aí racionalizando no seu lugar não. O que vai ser da minha vida depois dessa atitude? Meu querido, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida depois dessa decisão. A melhor decisão que você pode ter tomado ou então tomar na sua vida é a decisão de entregar o seu coração para Jesus. Vem aqui à frente, pode vir, vem mais para frente aqui, por favor. Porra, galera, mais para cá aqui, por favor. Vem mais para frente aqui. Se você deseja, pode vir do seu lugar, vem aqui à frente. Glória a Deus por isso. Quantas vidas. Existe uma grande festa no céu pela sua vida. Eu louvo a Deus pela sua coragem. Se ainda você no seu lugar, algo está te incomodando, ainda dá para você sair do seu lugar e vir aqui. Então não perca tempo. Eu vou falar pela última vez, só sai do seu lugar e vem aqui e nós vamos orar com você agora. Agora é a hora de você publicamente reconhecer o Senhor como seu Senhor e o seu Salvador, amém? Glória a Deus, mais ninguém? Amém. Então eu quero orar com você que veio aqui à frente. Entregar o seu coração para Jesus não torna a sua vida mais fácil, mas te dá acesso à eternidade. Entregar o seu coração para Jesus não vai fazer com que você não viva lutas, não viva dias tristes, ou então não viva momentos de dor, mas vai fazer com que você saiba que o Espírito Santo está com você e você nunca mais estará sozinho e sozinha. Então eu peço que você coloque a mão no seu coração. E se você está nos assistindo online e deseja também fazer essa oração, o QR Code que vai aparecer na sua tela, aponta a câmera do seu celular depois dessa oração e entre em contato conosco para que nós possamos te ajudar. Repete comigo, ou repita comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, hoje eu entrego o meu coração em tuas mãos. Jesus, eu confesso o Senhor como o meu Senhor e o meu único Salvador. Perdoa os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Espírito Santo, me ajuda a ser uma pessoa melhor e mais parecido contigo, em nome de Jesus. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs, Deus, que decidiram por essa oração e por essa entrega hoje. Que dia feliz, que dia abençoado, quantas vidas se entregando ao Senhor, Deus. Eu peço que o Senhor cuide dos corações, das emoções, e que eles possam entender que jamais, nunca mais eles estarão sozinhos, porque a sua presença e os teus anjos os acompanharão e o teu Espírito estará na vida deles. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço. Amém e amém. Para você que está aqui, eu queria pedir que vocês acompanhassem a equipe de consolidação para lá. Nós vamos fazer uma oração individual com vocês, entregar um brinde e entender como igreja nós podemos servi-los, amém? Só seguir para lá com a equipe e eu já vou continuar com vocês aqui. Nós já vamos encerrar esse culto. Família, obrigado por esse tempo. Nós passamos um pouco, avançamos um pouco, mas hoje foi batismo e também o testemunho lá que eu compartilhei com vocês. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, sabe? O culto 18H tem sido maravilhoso. E maravilhoso porque eu vejo realmente pessoas que não estão comprometidas com o relógio humano, mas com o relógio de Deus. Existem cultos que nós fazemos aqui, se bate 1h15, a galera mete o pé e vai embora. E aqui eu não vi ninguém saindo. São 2h35 de culto e todos permanecem aqui. Glória a Deus, porque muitas vezes nós queremos encaixar Deus na nossa agenda, no nosso relógio, mas nós não funcionamos dessa forma. Nós fazemos aquilo que Deus manda e nos direciona. Então, que você vá em paz, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça com que a sua semana seja uma semana incrível, em nome de Jesus. Que o Senhor prospere os teus caminhos, que você lembre de perdoar, lembre
de estender graça, estender amor e misericórdia para todas as pessoas que talvez te ofendam, especialmente após essa palavra. Talvez venha uma semana de lutas na sua mente e no seu coração, mas lembre-se daquilo que Deus espera que você faça. Eu amo muito vocês de todo o meu coração, e é verdade, Deus sabe disso, e eu oro para que vocês continuem sendo luz onde vocês estiverem. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, e peço, Deus, que o Senhor os leve em segurança, dê uma noite abençoada para eles, e uma semana sensacional. Nós te amamos e te agradecemos e oramos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém.